Bem-vindo a mais uma aula do canal Biologia Evolutiva. Eu sou o professor e biólogo Douglas Bergamo e a aula de hoje vai ser sobre o desenvolvimento do óvulo, mais especificamente ovogênese. Ok? Vamos lá. Bem, ovogênese, como já foi dito, é basicamente o processo de desenvolvimento do óvulo. Tranquilo? Observem a imagem a seguir. Vai acontecendo periodicamente todo o seu desenvolvimento. Essa maturação e esse desenvolvimento só vai acontecer quando a menina tiver em torno de seus 12, 15 anos. Claro que tudo tem exceção. Onde vai acontecer a primeira menstruação, chamado de menarca. Tudo bem? Bem, aqueles pequenos pontinhos ali no cantinho vão ser chamados de folículos ovarianos de Grafe, que eles vão dar origem, assim, ao óvulo. Claro que através de um processo que a gente vai ver a seguir. Geralmente os ovários eles vão se alternando em cada ciclo de menstruação. Porém, isso não é sempre que acontece. E é claro que os dois podem ficar, digamos assim, ovular ao mesmo tempo. A mulher tem basicamente 400 mil ovócitos primários e eles são formados quando ela ainda está no útero da mãe. Ainda bem que apenas 350 ou 400 vão completar a sua transformação. Só para a gente se situar ali no órgão reprodutor feminino, onde ficam os ligamentos dos ovários, onde vai ficar as tubas uterinas, o oviduto, o ovário, o útero, o colo do útero e a vagina. Tranquilo? Vamos passando de imagem. Ovulação. Bem, a gente vai ter uma coisinha chamada corpo lúteo ou amarelo, que é o corpo relacionado ao local onde sai o óvulo e ele vai produzir uma concentração de estrogênio e progesterona. Os hormônios que, além do processo de ovulação, vão dar as características femininas. Tá? E ele vai preparar o útero para a gravidez. Fazendo o quê? Desenvolvimento do endométrio, aquela parte que vai descamar no período da menstruação. Ele vai conseguir chegar até a parede do útero através de células ciliadas que vão ficar ali nas tubas uterinas, que vão levar o óvulo até o útero. Tudo bem? E esse corpo albicans, ou chamado também de corpo branco, ele é basicamente o corpo lúteo atrofiado. Daí, como ele vai diminuir a concentração de estrogênio e progesterona, vai acontecer o quê? O descamamento do útero. As etapas. Ignorem o símbolo do coque, que eu esqueci de tirar. Vamos lá. Célula germinativa é a primeira célula. Daí, essa célula representada de verde, claro que as cores são meramente ilustrativas dos movimentos realizados pelo computador. Ela vai originar outra célula, chamada lindamente de ovogônias. Tudo bem? Essas células são 2N, então elas vão estar realizando o processo de mitose, tá? Divisão, mitose. Simplesmente 46 vai originar outras de 46. E elas vão se multiplicando em uma pequena concentração. Ok? Simplesmente para ter números relativamente altos de células. Acontece. Essa fase a gente chama de fase germinativa ou fase de multiplicação. Bem simples, né, gente? Na próxima fase, na segunda fase, vamos chamar ela de fase de crescimento. Aquelas células passadas ali, elas vão virar ovócitos primários e eles vão aumentar de tamanho. Claro que ainda não aconteceu meiose, as células não se dividiram. Só vai acontecer na próxima fase. Essa fase, crescimento. Próxima fase, temos a fase denominada de fase de maturação. É a fase onde o ovócito primário vai fazer meiose, originando ovócitos secundários. E o ovócito secundário vai originar o óvulo, N, e vai originar 3 glóbulos polares no processo de meiose 2. O que são os glóbulos polares? São células basicamente ao relógio inúteis, digamos assim, que vão ser descartadas ou o organismo vai reabsorvê-las. Tudo bem? Passando de slide, vamos lá só relembrar: as células germinativas e ovogônias fazem parte da fase de multiplicação. Já o ovócito primário, fase de crescimento. E o ovócito secundário e o óvulo, fase de maturação. Bem, só para a gente lembrar aqui, bonitinho, o óvulo
ele vai ter algumas camadas. Uma camada chamada zona pelúcida e outra chamada corona radiata, onde o espermatozoide tem que entrar. A corona radiata é formada por até 2 a 3 conjuntos de células. Tudo bem? E a zona pelúcida vai ser uma pequena... Na verdade, todas duas são camadas para dificultar a entrada do espermatozoide. Tudo bem? Vamos ver as diferenças entre a parte reprodutora feminina e a parte masculina, que eu vou lançar daqui a uns dias. Vamos lá. A espermatogênese é um processo contínuo, diferente da gametogênese, que é um processo relacionado ao ciclo reprodutivo da mulher. Cada espermatogônia produz 4 espermatozoides, diferente da mulher, que cada ovogônia vai produzir um ovócito ou um óvulo, dependendo do autor. Alguns dizem que é o ovócito já maduro ou um óvulo imaturo, ok? Mas a maioria é óvulo. E 3 células inviáveis, que são os glóbulos polares. Mais características: gametas masculinos, processo contínuo até a velhice, diferente da mulher, que vai cessar com a menopausa. Claro que o homem tem a andropausa, só que não afeta tanto ele como a menopausa afeta a mulher. Espermatozoide é uma célula pequena e móvel, diferente do óvulo, que é uma célula grande e imóvel. Tá? Espermatozoides, 23 cromossomos, podendo carregar o X ou Y, diferente da mulher, que sempre vai ser X. Isso daí é assunto para outra aula, tudo bem? Vamos lá falar sobre uma síndrome, Klinefelter, que é a síndrome do 47 cromossomos. Acontece que o indivíduo nasce com XXY. Daí ele vai ter algumas características um pouco femininas, como por exemplo, vai desenvolver um seio, um peitinho ali. E em relação ao desenvolvimento de pelos, barbas e essas coisas todas, simplesmente vai ser um pouco tardio a puberdade dele. Ele basicamente, aos 37 anos, vai começar a desenvolver esses pelos, ok? Tanto com pelos no homem normal, né? No peito, na barriga, no rosto, ok? Então você vai perceber ali naquele videozinho que vai passando que os pelos dele são bem pequenininhos. Essa é uma síndrome e geralmente o homem pode ficar infértil. Tudo bem? Vamos passando. Uma curiosidade só, que o homem de 45 anos ficou menstruado, ok, na China. Opa, passei errado. Ficou menstruado na China. A chamada de hiperplasia adrenal congênita. Basicamente, as glândulas responsáveis suprarrenais acabam produzindo no período de desenvolvimento e maturação dos órgãos sexuais, acabaram criando órgãos sexuais masculinos em relação ao correto, aos cromossomos, que no caso esse chinês era apenas XX. Ele acabou desenvolvendo características femininas e basicamente aos 45 anos ele acabou menstruando pela primeira vez, tendo a menarca. Provavelmente esses órgãos, talvez os femininos, sejam levemente atrofiados. Infelizmente a gente não tem muita informação sobre esse caso, é mais uma curiosidade legal aí para vocês, tá? Hormônios do ciclo menstrual, a gente tem o FSH, hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise, o LH, também produzido pela hipófise, luteinizante, o estrogênio e a progesterona são produzidos ambos pelos ovários e dão características femininas, além do desenvolvimento do endométrio, aquela parede onde vai alojar o embrião. Período fértil. Gente, isso daí é bem fácil. É claro que se a gente observar a questão do período fértil, passei a errar de novo, observar o período fértil da mulher, quando ela faz uma tabelinha ou algo do gênero, isso daí é mais para quem quer engravidar do que prevenir a gravidez, porque não é um método muito confiável. Tranquilo? É o seguinte, vamos pegar aí, a menina vem com o período menstrual, dia 1º de um mês qualquer. Então ela tem um ciclo de 28 dias, e geralmente eles dividem o ciclo pela metade. Então de 28 a metade, 14. E aí, no 14º dia, ela está no período fértil.
E a gente conta 3 dias antes e 3 dias depois, para dar uma margem de erro. Deixa eu só mostrar mais perfeitamente para vocês como vai funcionar. Vamos pegar o seguinte. Vamos aqui. Vamos procurar algum lugar onde dê para fazer o período fértil da mulher. Ótimo. Vamos colocar aqui que ela tem um ciclo de, sei lá, ela tem a menstruação no dia 5 de julho. E os dias menstruais, o tempo é 30 dias, o ciclo menstrual dela. Vamos calcular rapidamente para vocês verem. Vai dar no dia 20. E aí a gente vai contar 3 dias antes e 3 dias depois, para ter uma taxa, uma medida de erro, ok? 2 pontos percentuais para cima, 2 para baixo, já ouviram isso no Ibope, né? Brincadeira. São 3 dias antes e 3 dias depois. Tá? Se a gente pegar e fizer uma outra medida, rapidamente, só para vocês verem que é metade do ciclo mesmo, vamos alterar ali, vamos colocar dia 1º e o ciclo dela é de 28 dias. Vai vir aproximadamente no dia 14, ela vai ovular, 3 dias antes e 3 dias depois, para ter essa pequena taxa de erro. Tudo bem? Vamos aqui falar agora sobre ele, o endométrio, que é aquela camada que se forma para alojar o embrião, e todo mês a menina tem aquelas cólicas, que é simplesmente o processo de descamação e vai remover o endométrio, a qual vai sair a menstruação. Tudo bem, meus amores? Uma coisa muito importante, bolou, hein? Gonadotropina coriônica humana, GCH. Bem, esse é um único hormônio que é encontrado apenas na gravidez. E é através dele que a gente consegue encontrar se a mulher está grávida ou não através do teste de urina, porque ele é liberado na urina concentrações grandes desse hormônio. Tudo bem? Meus amores, a aula é só isso. Muito obrigado por sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!